Olá, meu nome é Tony Meirelles, eu sou o coordenador do projeto Surf PE e gostaria de apresentar para vocês a nossa proposta de intervenção do projeto de surf terapia. A nossa intenção aqui é apresentar o panorama geral do que essa proposta tem por intenção e quais são os nossos objetivos principais com essa intervenção. O projeto de surf terapia é uma ação de pesquisa vinculada aos programas de pós-graduação em Educação Física e o programa de pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. Ele está vinculado ao projeto de extensão Surf PE e é uma iniciativa investigativa do grupo de pesquisa NIPS, da Universidade Federal de Pernambuco. Inicialmente, cabe destacar que o surf, enquanto modalidade a ser aprendida, apresenta similaridades interessantes em relação aos desafios da vida. Para a gente estar dentro d'água, pegar uma onda e se realizar na modalidade, a gente tem uma série de elementos a serem conquistados. É um projeto que diretamente promove a transformação pessoal, diversas competências técnicas precisam ser incorporadas, a gente precisa superar medos e desafios relacionados a essa prática. É uma prática que tem uma demanda técnica e física importante, então nos exige persistência e resiliência na nossa jornada. A gente geralmente faz isso com outras pessoas em que a gente socializa e coopera no processo. A gente tem nesse processo, nessa jornada, vitórias e derrotas. A gente se conecta com a natureza e com cuidado para se autoproteger e proteger outras pessoas. Para a gente conseguir estar dentro da água, a gente precisa fazer um planejamento adequado, precisa conhecer as dinâmicas de segurança e se autoproteger dos riscos, considerando que é uma modalidade de natureza e, consequentemente, associada a riscos inerentes à prática. É uma dinâmica que a gente tem que ter o cuidado e a interpretação adequada dos fenômenos que acontecem com outras pessoas, então nos exige o desenvolvimento de adequada empatia. E a gente precisa se resolver financeiramente para adquirir os equipamentos, para custear os nossos deslocamentos, seja para surfar aqui localmente ou para fazer viagens. Então, se a gente botar isso em contexto, são demandas e necessidades muito necessárias para a vida como um todo. O projeto busca, através da conexão com o surf, o oceano e as pessoas, entregar benefícios diversos aos participantes. Durante toda a preparação para que a gente fique proficiente na prática do surf, a jornada dessa preparação carrega a gente de diversas experiências e oportunidades da gente compreender a dinâmica da vida de uma maneira diferente. E a finalidade do projeto é fazer essa jornada de experimentação acontecer de maneira eficaz para os benefícios relacionados aos aspectos emocionais serem alcançados. O projeto SurfPE, na sua estrutura didática, ele se sustenta em alguns princípios norteadores da intervenção que a gente realiza. Basicamente, a gente tem uma conexão muito forte com a finalidade do que se pretende nas ações com as práticas que a gente realiza de preparação dos nossos aprendizes. Então, um elemento central desses princípios é o propósito. Né? As atividades, todas elas têm uma finalidade clara e uma conexão de especificidade clara com o que se pretende. A gente prima muito pela segurança, né? Já destaquei a questão do risco associado à prática, e os aspectos de segurança são sempre preservados, então a gente chama atenção de elementos centrais, a gente utiliza na maior parte das práticas equipamentos adequados aos aprendizes. O cuidado, né? A gente é atento aí às diversas questões, individualidades, etc. E a gente busca aprimorar a nossa forma de atendimento para aprimorar a nossa qualidade de cuidado dos participantes, a nossa responsabilidade coletiva, né? É um projeto que tem diversos desafios logísticos e é importante que todos os participantes estejam imbuídos dessa dinâmica de modo responsável. O prazer das nossas intervenções, garantindo que as nossas práticas proporcionem divertimento, prazer, apesar de muitas delas primarem pelo condicionamento físico e pela superação de desafios, às vezes não tão simples para diversos indivíduos, e a conquista, né?
A gente tem um modelo pensado de modo gamificado, em que o avançar qualitativo, as nossas conquistas, são sempre objetivadas de maneira clara. Então, esse é o modelo que pauta aí a nossa abordagem de modo prioritário. Quando a gente pensa na estrutura do que a gente deseja estimular de aprendizagem nesse projeto, a gente está falando do acúmulo de competências. E competência é uma questão central que sustenta, é o pilar da nossa estrutura didática. Basicamente, a gente tem diversos desafios a serem enfrentados e o projeto ele transfere essa competência para os aprendizes. Então, as práticas elas não são descompromissadas, elas não são desconectadas de uma realidade necessária. A gente tem noção clara de quais são os desafios para quem pretende aprender a surfar e a nossa estrutura cria um modelo de experimentação e treinamento que vai conectando progressivamente o indivíduo com as competências necessárias ao enfrentamento dos desafios. Então, isso é importante destacar, uma vez que as atividades precisam ser tratadas com seriedade e atenção, né? Cada experiência que a gente gera tem um propósito associado importante. A gente busca, na verdade, guiar os praticantes a um conjunto de experiências que seja aquele de maior probabilidade de sucesso no destino que a gente quer chegar. E aí o destino também é nivelado, né? A gente tem nível 1, 2 como focos da nossa intervenção. Nível 1 tem um determinado propósito, nível 2 tem um outro determinado propósito. Então a gente busca estabelecer a melhor rota para levar os indivíduos de maneira o mais adequada possível ao destino final. E nessa construção da melhor rota, a gente está falando de uma rota mais viável. Então, nessa imagem que a gente vê aí, a gente vê dois indivíduos, um subindo de degrauzinho em degrauzinho, de etapa em etapa, até chegar lá em cima, e um outro tendo que superar etapas muito mais complexas, muito mais difíceis e, às vezes, insuperáveis. Essa é a proposta da nossa abordagem didática. É tentar estabelecer um conjunto de competências que vão se complexando à medida que a gente vai conquistando uma etapa anterior e, em paralelo a isso, a gente vai condicionando vocês fisicamente para que vocês, em paralelo com o acúmulo de conhecimentos técnicos sobre a prática, vocês vão ganhando condicionamento físico e vão ganhando atitude mental, que é um outro componente importante. A modalidade pressupõe que vocês tenham aspectos de coragem, de determinação, então, nesse contexto, a gente tem uma missão aí, que é de criar um conjunto de experiências progressivas e de modo continuado a levar você. Então, nesse sentido, a gente está falando de aumentar as probabilidades de sucesso. Muitos aprendizes se envolvem com a modalidade surf, mas são colocados em pranchas inadequadas, em situações inadequadas, e aí a conclusão básica é que a modalidade não é para eles. Mas muitas vezes isso é um erro. Muitas vezes isso se deu porque a orientação foi inadequada. Então, a gente cria um modelo que tende a levar o indivíduo para uma condição de sucesso. E os sucessos eles vão sendo conquistados etapa a etapa. Ainda há pouco eu falei sobre competência. Vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho esse conceito, porque toda a nossa abordagem se sustenta nessa ideia das competências. A competência ela é caracterizada como conjunto de, basicamente, né, existem outras definições, mas basicamente 3 elementos: o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Na verdade, os conhecimentos têm a ver com o saber teórico, as habilidades com o saber fazer, saber executar, saber efetivamente realizar uma ação, e as atitudes têm a ver com a característica central do indivíduo enquanto indivíduo, aquilo que define ele, né? O nível dele de coragem, de resistência, de resiliência, de perseverança. Então, nesse conjunto de elementos que compõem a competência, eu vou destacar o aspecto de habilidades, porque quando a gente pensa em surfar, eu tenho que efetivamente ter a habilidade de surfar, conjuntamente com os conhecimentos e as atitudes. Mas sobre as habilidades, reside aí a atenção principal do nosso modelo didático. Basicamente porque, para você ter habilidade, não adianta você ter o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento, dominar tecnicamente aquele determinado gesto, então o seu corpo
tem que passar a saber reproduzir tecnicamente aquele determinado gesto, e existem gestos que demandam aí uma certa quantidade de mobilidade, uma certa quantidade de força, consequentemente um certo padrão de aptidão física. Então, o nosso projeto, ele trabalha efetivamente na construção de uma aptidão física e de um domínio técnico para que vocês consigam efetivamente demonstrar as habilidades quando forem solicitados a demonstrá-las, né? Então, conhecimento, habilidades e atitudes são sustentados aí pelo nível de aptidão física e pelo domínio técnico para realizar determinadas tarefas. Então, esse é o conjunto que caracteriza fundamentalmente aí a nossa definição de competência. Toda a nossa abordagem didática se sustenta na criação de experiências relevantes, né? Então, as experiências vão fazendo vocês acumularem competências, e as competências podem ser traduzidas ou exemplificadas, como nessa imagem aí, como um conjunto de ferramentas, de recursos que vocês vão utilizar na medida que tiverem necessidade. Então, quanto mais experientes vocês forem nas dinâmicas que a gente realizar, mais recursos vocês vão ter quando forem necessários ou solicitados a utilizar, né? Então, aqui eu faço uma chamada de atenção a vocês para que estejam presentes e dispostos a colaborar com os demais colegas, atentos às realizações dos demais colegas, que vocês vejam o que está acontecendo com os demais colegas e com vocês. Então, fiquem atentos às experiências, fiquem atentos às dicas, captem o máximo de informações possíveis para que essa jornada que a gente vai ter aí, de algumas semanas, possibilite a vocês o acúmulo do maior número de competências possível. Independente se vocês forem utilizar isso no surf ou na vida, essas competências que a gente vai trabalhar serão necessárias e importantes para vocês. Então, a experiência se dá pela presença e pela vivência consciente do que está acontecendo, né? Esse é um elemento central. E aí, na linha das provocações qualificadas a vocês, eu chamo a atenção da importância da assiduidade. E aí, essa assiduidade com qualidade, uma assiduidade com presenteísmo, onde vocês estão atuantes e são atores do processo, ajudam na dinâmica do que está acontecendo. Não tem uma função meramente de espectador dos elementos, mas efetivamente estão presentes em todo o processo. Isso é fundamental para que vocês consigam carregar o maior quantitativo de experiências possíveis ao longo das atividades que a gente vai realizar nessas próximas semanas. Vale destacar, para entender então como é que se dá esse processo de prática do surf, o que é efetivamente uma sessão de surf. Para alguns de vocês que visualizam alguém surfando, talvez não tenham ainda percebido as etapas que estão associadas à dinâmica do surf. Então eu vou descrever aqui rapidamente para vocês visualizarem qual é essa ideia. Basicamente, a gente inicia a nossa jornada com a entrada no mar com a prancha. Então aqui a gente está vendo o N1, né, que é o nível 1. Uma vez dentro d'água, eu tenho que varar a arrebentação para ir lá para trás para pegar a minha onda. Eu me posiciono lá atrás para pegar a minha onda, eu escolho uma onda, eu entro numa onda, eu faço pop-up, eu fico em pé na prancha, eu faço a linha da onda. Nessa linha da onda que eu faço, eu realizo algumas movimentações que me geram velocidade, me preparam para uma manobra e me possibilitam realizar a manobra. Eu finalizo a onda e aí eu ciclo de novo esse processo ou eu encerro a minha jornada, né? Então, isso é um ciclo básico, né, de forma bem didática do que acontece quando a gente está surfando. Esses N1, N2 e N3, que estão simbolizados aí pela cor branca, azul e pela roxa, simbolizam os níveis de competências que a gente tem no projeto SurfPE. A formação de vocês ela vai estar orientada a trabalhar até o nível 2, até o nível azul, né? E a gente começa pelo nível 1. Então, nesse momento, nessa fase 1 que a gente se encontra, a gente vai priorizar os processos de entrada no mar com a prancha, a gente vai priorizar fazer o pop-up, né? E finalizar a onda. Esse é o nosso aspecto central. E, por fim, como é que a gente sai do mar com segurança. Então, a entrada no mar, pop-up e finalizar a onda
dizem respeito ao nível 1 de formação, e aí vocês vão receber mais detalhes sobre os conteúdos didáticos disso mais à frente no projeto. Aqui a gente vê como é que vai ser a nossa dinâmica na praia. Então a gente vai ter algumas atividades na praia, são previstas 5 atividades na praia, preferencialmente o ideal é que vocês estejam presentes em todos. Aí vocês estão vendo um grupo de alunos da disciplina de surf realizando a sua atividade, né, com a prancha de bodyboard, um aluno que foi lançado ali pelo instrutor fez o pop-up e está surfando, essa não conseguiu sucesso na tentativa do pop-up, isso é o normal, né? Várias vezes a gente não consegue sucesso. Um outro que a onda não levou com eficiência, um agora que faz a dinâmica do surf com adequado desempenho, uma pessoa ali experimentando a prancha de bodyboard, se conectando com as ondas a partir do bodyboard, um outro aluno ali que teve mais uma tentativa bem sucedida. Então isso é a nossa dinâmica de experimentação na praia. Reparem aí que isso aí é a primeira ida do grupo à praia, né? Então a gente tem uma chance de sucesso muito grande, porque a nossa abordagem de preparação é muito eficiente, né? E aí as pessoas saindo da água, se preparando para a próxima rodada. Aqui a gente vê um outro praticante, né? O Abacuque, realizando a sua tentativa, estava ali atrás do Renê, e aí realizando a sua tentativa uma parede da onda. Então essa é a nossa dinâmica nível 1, é onde vocês estão nesse momento, e é o que a gente vai preparar vocês para. Então aqui está o nosso planejamento de idas à praia nessa jornada das próximas semanas. A gente tem idas à praia já nessa semana, dia 24 de fevereiro, dia 9, 23, 6 e 27. Dia 6 ali é durante o recesso de aula, mas a gente tem uma previsão de atividade na praia. Um aspecto a considerar diz respeito ao horário, né? A gente realiza nossas atividades no horário da maré seca, que é quando o mar tem menos intensidade, as condições ficam mais favoráveis para as nossas práticas. Então, a gente tem um horário ali de 7h54 até 11h54, obviamente que a gente arredonda isso, mas até para vocês começarem a entender os aspectos de previsão, eu mantive aí o horário original. A gente tem basicamente 2 horas antes e 2 horas depois da maré seca, e a gente tem uma dinâmica de maximizar, no limite do possível, a experiência de vocês na praia, já que lá é o objetivo central das nossas atividades. Então, todos esses dias a gente tem uma maré bem favorável. A gente não sabe ainda como é que está a previsão de tamanho das ondas. Então, eventualmente, a gente pode ter alguma atividade cancelada nesse período, se as condições do mar estiverem muito fortes. Mas, a princípio, a gente tem esses dias aí de previsão de atividade, né? Então, a gente começa 2 horas antes da maré seca e termina 2 horas depois do horário da maré seca, e essa é a nossa previsão para esse momento agora. Então é isso. Deixo aí vocês com uma foto de um dia que foi muito interessante aí, de experiência com o pessoal do Colégio Aplicação. Foi uma intervenção que a gente fez com o Colégio Aplicação. Sejam bem-vindos a essa jornada aí de transformação de vida. A gente espera colaborar fortemente com vocês nesse processo e que vocês possam passar a desfrutar aí das experiências que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro.